Pensei, eu dei quase 2 horas e meia de aula, faltando meia hora, né? Quando eu já estava nas 2 horas, pô, mas o professor não tá gravando. Ah, Deus do céu, que desespero. Vamos dar um tempinho, ver se o pessoal aparece. Ou não sei se o pessoal ficou um pouquinho mais contente que hoje não tá tão frio e resolveu dar uma fugida da aula. Ou se é por ser revisão também, né? Porque fazer revisão para a prova de vocês é uma sacanagem até comigo, né? Vocês não acham? Não sei, nem sabia que hoje era revisão. Por quê? Por que que eu falo que é uma sacanagem? Vocês vão ter uma semana de prova, igual o semestre passado, né? O bimestre passado. E tem todo um material para consultar, ó, que beleza. Então aí fica muito sem graça, né? E não tem ar de prova mesmo, né? Aquele clima tenso que o professor gosta de ver os alunos tudo com cara de desespero. Não? Ou vocês ficam? Eu não fico, na real, eu só deixo. Às vezes eu deixo tudo pra última hora, daí fica aquele desespero de fazer tudo. Ah, tá. É bem brasileiro isso, tá, gente? Isso é bem típico de brasileiro. Ó, isso é um tema legal para estudar. Eu não tenho um livro aqui, mas eu tenho uma cópia de um livro sobre isso, que tem inclusive teste. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse livrinho aqui, Procrastinação. Outro tema que eu saí fuçar no meu mestrado. E brasileiro é um excelente procrastinador, não é? O que vocês acham? Eu concordo absolutamente com isso. Só ver Gente, o horário, se você marcar 7 horas, o pessoal chega às 7h30. isso não tem nem desculpa que o ônibus atrasou, tinha trânsito. Lá na aula presencial até a gente, tá, entendo. Mas na aula online o pessoal daí judia, né? Mas esse livro aqui, para quem gosta dessa área, principalmente o pessoal da ADM, né? Quem que é de ADM aí, ele é um bom livro para se estudar. Então, o nome é Procrastinação, Jamie Buncan e Lenora Yuen. É um materialzinho bem legal para vocês trabalharem esse tema, né? Eu não sei quem é mesmo de administração aí, eu sei que a Ellen é, a Pamela é de contábeis. Quem mais é de DM? Ninguém? Ou ninguém mais quer falar comigo? Eu não sei quem é, não. Eu sou de administração. Cadê quem? Natália.
Ah, falou tão baixinho. Natália também é de ADM. Então vocês têm um pouquinho do gosto também de gestão de pessoas, né? Não que contador não tenha, mas a gente tem menos tendência aí para esse lado. Então entender esse lado do comportamento humano é bem legal, bem interessante. Vou até dar outra sugestão de livro já para a vida de vocês. Deixa eu ver se esse eu tenho no meu HD. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse eu sei que vocês podem fazer uma boa utilização. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Isso é para quem gostar de gestão de pessoas mesmo, tá? E para a área, para o departamento de gestão de pessoas, esse é um bom livro para se ter. Medidas do comportamento organizacional. Ah, por que que ele é bacana, professor? Ele é muito prático, ele é muito direto. A busca desse livro é trazer ferramentas para medir a, não só a cultura, o funcionamento organizacional relacionado à figura das pessoas. Então, a figura comportamental. Então, só para vocês terem ideia aqui dos tipos de pesquisa que se pode fazer dentro da empresa. Cadê a Somália? Estamos chegando. Bases do poder. Esse aqui já é mais interessante. Clima organizacional. E todos eles vêm com um teste, tá? E traz como você avaliar o resultado. Comportamentos éticos organizacionais. Comprometimento organizacional, isso aqui é bacana. Confiança do empregado na organização, contexto de trabalho, cultura organizacional, envolvimento no trabalho, equipe de trabalho, estilo de funcionamento organizacional, identificação organizacional, esse eu gosto bastante, porque quanto mais a pessoa se identifica com a instituição, a tendência é que ela apresente um desempenho melhor, né? Justiça, justiça no trabalho, justiça organizacional, isso é muito bom para avaliar uma das ferramentas, né? Para avaliar quesito de turnover, se tiver problema de muito entra e sai de funcionário, alguma coisa tem de errada. Então, são várias medidas e que são práticas. Se alguém quiser, depois só manda um e-mail para mim ou manda um WhatsApp que eu passo. Esse livro aqui ele está todinho em PDF. Daí dá para compartilhar. Qual que é o nome do livro mesmo? Medidas do comportamento organizacional. Ele, ó, é bem legal para quem gosta de trabalhar com pessoas. E pessoas são um bichinho bem delicado da gente mexer, né? Demais. A figura funcionário, gente, é de tamanha delicadeza. Professor, já dá para mim já. Hã? Pode mandar para mim já. Pode? Você também gosta dessa área? Gosto muito, muito mesmo.
E eu trabalho, né, muito com pessoas e Aham. pessoas loucas. Não, isso são ferramentas válidas para gestor de qualquer área, tá? Ah, não, estou na contabilidade como gerente. Você pode avaliar a tua equipe. Não, estou como gestor de produção. Dá para avaliar, tem ferramenta ali. Então, ali tem várias pesquisas e que fogem do comum, né? Fogem daquelas tradicionais de avaliação 360 graus, de algumas que estão batidas. A única situação que ali não abrange é que não traz nenhuma avaliação psicométrica, vamos falar assim. Porque para fazer esse tipo de avaliação tem que ser formado em psicologia daí, né? Aí, pessoal que gosta de avaliação de personalidade, que é uma das ferramentas também que o pessoal da gestão de pessoas usa, né? Principalmente recrutamento de seleção, ele, ele não traz. Que daí seria um livro focado para psicólogo, né? Psicologia do trabalho. Mas também é outra área legal, né? Eu sou É uma muito pessoa, legal. Eu queria uma pessoa fazer, é muito caro, né? Era o que eu mais queria fazer. É bem essa área mesmo. Mas é muito, psicologia. aham, Eu já bem sou para suspeito para falar porque eu gosto também. parte de comportamento. É o que eu mais gosto. Só que é meio caro, né? É um curso, como tem a parte, digamos, até certo modo envolvido com saúde, ele já tende a aumentar de valor, né? Cursos da área da saúde são mais caros, né? Que é uma pena, né? Por isso que a gente está sofrendo o que, o que estamos passando, essa falta de profissionais na área de saúde para cobrir esse lapso que a gente está vivendo, né? E eu gosto tanto que eu já estou montando meu projeto para tentar entrar em doutorado, que é envolvendo a área da psicologia. Vou mostrar aqui, acho que eu só estou com ele escaneado. E essa é a carinha do que eu pretendo apresentar como tema de doutorado. Um pouquinho estranho, né? Influência dos traços de personalidade na motivação para o aprendizado. Isso que eu estou tentando entrar no doutorado em contabilidade. Mas é um tema bem legal. Então vamos falar agora efetivamente da nossa aula, né? Do nossa revisão. Vamos primeiro comentar como será a prova de vocês. Ela basicamente vai ser composta de dois tipos de questões. Questões discursivas, coloquei, se não me falha a memória, são 5 questões. E questões objetivas. Aí, se não me falha a memória, são 7. Ou são 5 também. É que eu fiz tantas provas esses últimos dias aí que às vezes eu misturo as bolas. Mas tá nessa média. Então, 5 discursiva, perguntas não muito complexas e trazendo um pouquinho do assunto do semestre passado, do bimestre passado também, tá?
Pô, professor, que sacanagem. É que eu não gosto de ficar sem trabalhar 15. Então, já adianto, vou cobrar um pouquinho dessa área keynesiana de volta, porque eu ainda acho uma das áreas mais funcionais, um dos pensamentos econômicos mais funcionais para a sociedade, né? Principalmente no contexto que a gente está vivendo agora. Então é bom que a gente tenha essa teoria sempre em mente. Hoje o que funciona é o neoliberalismo, né? Mas não por completo, e a figura do, da teoria de Keynes. Então, são os dois cenários econômicos mais fortes, né? E hoje eu vejo as economias dominantes no mundo, elas têm essa visão keynesiana. E quem que são essas economias? Eu me pergunto, quem é? Vocês não vão me falar quem são, né? Estados Unidos? Estados Unidos, quem mais? Logo ela vai ser a primeira, diz que em 2040, para ela já ser a maior. China? China, apesar do regime político ser socialista, o regime econômico da China, ele é pautado hoje na ideia keynesiana. Apesar dela ter um movimento bem puxado para o liberalismo, né? Ela tem ainda a intervenção do Estado para o desenvolvimento. A mesma coisa os Estados Unidos. Tem suas proteções e esse investimento no desenvolvimento traz esse traço keynesiano e comprova que as duas teorias, se trabalhadas em conjunto, elas conseguem trazer um bom desenvolvimento, né? Então, a gente fala aí, só se pegar os dois, acho que dá mais da metade do PIB mundial. Então, não tem nem muito o que pensar. Então, o primeiro tema que vai cair, que vocês já estão sabendo, é, é essa teoria, essa relembrar um pouquinho de Keynes. Aí a gente vai começar a cobrar assuntos do segundo bimestre, começando com renda interna. Então, eu trouxe lá os slides de renda interna. Então, renda interna, renda nacional bruta, junto com o PIB e com o PNB, renda per capita, ritmo de crescimento e a distribuição da renda, são os indicadores para avaliar as condições socioeconômicas, né? Então, calculadas a partir de salários, lucros, juros, honorários, aluguéis, todo esse movimento de geração de riqueza através do trabalho e do patrimônio. Então, esse será um tema explorado. Muito aprofundado? Não. Renda, a gente costuma, ou a gente tem predileção por um tema principal, né? Que é quem? Não era para pegar a caneta, era o marca-texto. É o PIB. PIB a gente vai dar uma extrapolada daí, né? Extrapolar, eu digo, vai ter uma quantidade um pouquinho maior. Maior é o quê? Duas questões, professor? É, nessa faixa. E o que é o PIB? Eu já esqueci.
Produto interno bruto. Produto interno bruto, né? Então, PIB, principal indicador, né? Um dos principais indicadores para analisar e classificar situações econômicas. A gente pode fazer por país, por região, por setor. Então, esse indicador nada mais é do que o somatório de todos os bens e serviços gerados em um determinado período de tempo. Não é, digamos, a riqueza que existe em um país. É a riqueza que se gera em um período de tempo. Como assim, professor? Então quer dizer que vamos extrapolar ao máximo a ideia do lockdown. Se a gente tivesse um lockdown completo, total, por um ano no país, qual seria o PIB do nosso país? Tudo parou. Tudo. Zero. Teria nada. Perfeito. É isso mesmo. Porque a gente não teria geração nenhuma de riqueza através de produção de bens e serviços. Então, não teria movimentação de valores entre empresas e famílias, nem de famílias e empresas, e nem a intervenção do terceiro agente econômico, né, que seria o governo. Então, quando a gente faz essas comparações do PIB entre períodos, o PIB subiu X%, o PIB diminuiu 2x. O que a gente está falando exatamente? Isso é o que a gente vê muito nos noticiários, né? A gente sempre escuta, o PIB cresceu, o PIB diminuiu. Isso é sempre comparações históricas. Quanto é que eu estou conseguindo evoluir nesse processo de geração de riqueza? Ou quanto é que eu estou deixando de produzir nesse processo? Então, a análise do PIB é pautada principalmente nesse fator histórico. Então, comparações de crescimento de PIB são históricas. É possível calcular o valor do PIB, mas para determinar evoluções, aí a gente costuma fazer por períodos históricos, né? Então, o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos durante uma economia em um determinado período de tempo. Então, portanto, o PIB ajuda a avaliar se a economia está crescendo e, consequentemente, padrão de vida das pessoas cresce. É verdade isso? Isso vem lá do começo das nossas aulas. Se as empresas começam a produzir mais, prestar mais serviço, vai gerar diferença na vida das famílias? Gera. Gera, por quê? Mais emprego. Mais emprego, empregos às vezes com salário mais alto, mas a ideia principal é mais empregos. Mais empregos interfere na qualidade de vida das famílias? Sim, né? Consequência, né? Mais gente trabalhando, mais dinheiro para a família, mais possibilidade de compra. Então, isso acaba fazendo um ciclo, né? Não acaba sendo cíclico isso? Então, a família produz, recebe pela produção, vai lá e compra, e essa empresa que foi a vendedora vai contratar alguém para produzir, que vai receber, e vai gerar esse ciclo, tendendo a aumentar o desenvolvimento econômico, né?
Então, outro fator que ajuda nesse crescimento de PIB é a tendência de países industrializados, né? Quanto mais industrializado é um país, mais desenvolvido é um país, maior o valor agregado dos produtos, maior a necessidade de mão de obra e, consequentemente, a movimentação desses bens e serviços produzidos é maior. Aí países como o Brasil, ele não é tão bom para o desenvolvimento do PIB? Qual que é a nossa base econômica? É a indústria? Não, agronegócio. Agronegócio. E ele fomenta tanto o emprego quanto a indústria consegue fomentar? Não, né? Não. Então a gente tem uma tendência a ter um crescimento de PIB um pouquinho mais barrado, um pouquinho mais bloqueado. Como que a gente consegue reverter esse problema? Desenvolvendo a área, vamos falar assim, a área tecnológica, né? A área de quem produz material com valor agregado maior. Até eu lembro lá nos começos das primeiras aulas, eu trazia o exemplo de quem? Da Coreia do Sul, né? Como é que ela conseguiu virar o que ela é hoje? Hoje ela é um país com, assim, uma qualidade de vida e uma economia muito bem estabilizada. Mas se a gente Investindo em pegar, educação, né? investindo na educação e, consequentemente, no desenvolvimento tecnológico. Hoje, a gente compra produto de lá e acha o máximo, coisa que a gente jamais imaginaria há 60 anos atrás. Eles são um polo de desenvolvimento. Base também critérios sociais, né? A gente precisa ter uma base social para fazer esse desenvolvimento. Então, o objeto do cálculo do PIB é estabelecer uma medição de riquezas que foram produzidas no país com a finalidade de comparação do nível de crescimento econômico com ela mesma. Ah, eu estou melhorando, estou piorando, e também com outras localidades. E assim, poder fazer o diagnóstico, poder desenvolver projeções sobre problemas, tanto financeiros quanto estruturais. Então, a Coreia do Sul desenvolveu esse estudo no seu desenvolvimento estrutural, né? Ela refez sua cadeia social, investindo muito pesado na educação, e assim ela conseguiu gerar o desenvolvimento econômico, coisa que a gente sabe que nem todos os países acertam, né? Então, além disso, o cálculo do PIB fornece informação sobre setores diferentes, demonstrando aquele que gera mais renda e aquele que tem uma geração de renda menor. Então, isso ajuda a evidenciar problema em determinadas atividades ou setores. Então, é bom a gente ficar atento nesse ponto, né? Bom exemplo dessa análise do PIB por setor. A gente teve, algum tempo atrás, a divulgação do PIB do primeiro trimestre, né? Foi do primeiro ou do segundo? Não, foi do segundo. Que até o governo ficou fazendo campanhas fenomenais sobre o crescimento do PIB, né? Mas quando a gente pegava setorial, todos os setores estavam ali 1
menos que um. Teve setor negativo, acho que foi o setor de serviços, mas quem puxou o PIB geral para cima foi o agronegócio. Então, ajuda, fazendo análise setorial, a gente consegue verificar qual setor está passando por dificuldade e assim conseguir corrigir ou implementar possíveis políticas de desenvolvimento econômico e financeiro para esses setores, né? Por que que o serviço ficou negativo no semestre passado? O que que aconteceu? O que que ainda está acontecendo? Tem muitos setores que ainda estão sofrendo, né? Vamos pegar setor de bares e restaurantes, prestação de serviço. Tem gente que está muito tempo sem poder trabalhar. Setor hoteleiro, muita gente deixou de viajar. Setor de transportes, também, reflexo do pessoal ficando em casa, vai atrapalhar o setor de serviços. Então, existe essa diferenciação, né? É importante a gente saber. E quem que faz a soma desse cálculo de produtos e serviços aqui no Brasil? O IBGE. Né? O IBGE faz o cálculo, apresenta tanto em valor, daí representado em reais, e daí nos percentuais comparativos em relação a períodos anteriores, ou a trimestre anterior, ou a ano anterior, para que a gente tenha base para fazer as análises de evolução. Então, esse é um dos temas de escolha da prova, o PIB. Aí falaremos das duas principais teorias sobre preço. Teoria da demanda. Teoria da demanda ele vem de qual agente econômico? Quem produz ou quem compra? Ele utiliza a racionalidade de quem? Quem compra, né? Quem compra. Então, teoria da demanda, ela deriva de hipóteses sobre a escolha de quem consome entre diversos bens e serviços que um determinado orçamento possa permitir adquirir. Não exatamente que ele vá adquirir, mas que ele tenha possibilidade. Então, devido a certa limitação orçamentária dos consumidores, a tendência é a procura de distribuir a renda disponível entre os diversos bens e serviços necessários para a sua vida. Então, buscando alcançar a melhor combinação do recurso que eu tenho, do meu orçamento, e como eu vou aplicar ele, né? Para trazer a maior satisfação e o maior conforto familiar. Então, o que a teoria da demanda indica, pensando em limitação orçamentária, que é a base da racionalidade econômica, na verdade, é que a gente sempre tente buscar a maior quantidade de produto com a melhor qualidade, com o quê? O menor preço. Não faz sentido isso? Isso não vem da racionalidade a gente tentar fazer isso? Até de modo instintivo, a sociedade cria a gente dessa maneira? Ou não? Vocês têm R$ 100, vocês não vão tentar
maximizar o uso desses R$ 100? Com certeza. Essa é a base da teoria da racionalidade econômica. E a racionalidade pauta a teoria da demanda nessa ideia do consumidor. Tentar melhorar a sua qualidade de vida dentro da sua limitação orçamentária. Então, a demanda não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar por um determinado preço. Gerando a intenção, vai gerar a linha da demanda, né? Aí que eu falo para vocês, quando vocês estão em sala de aula, vocês destroem essas teorias. Vocês sabiam disso? Isso daria tema para TCC. Por que que o aluno age de maneira inversa à racionalidade econômica? Alguém já pensou nisso? Qual que é a tendência do aluno quando chega próximo da hora de ir embora? Ele quer ficar até o último minuto de aula? Agora ninguém vai responder, né? Na maioria das vezes, não. Maioria? Todo dia a gente sofre com isso. A gente está lá dando aula, a gente começa a escutar os zippers. Aí a gente olha para a pessoa, ela já está prontinha assim, esperando para ir embora. Aí já está dando indícios, ó, professor, não estou mais afim. Mas é racional isso? Vocês não pagaram para ter aula até aquele horário? E estão querendo serviço a menos? É uma coisa estranha, né? O aluno é objeto de estudo, gente. Eu falo para vocês. Então, seria semelhante a gente ir no McDonald's e aceitar o sanduíche vindo faltando já um terço de sanduíche e pagar o preço normal. Garanto que isso vocês não iam deixar, né? Vocês pegarem lá o Big Mac já vem cortado um pedaço. Vocês iam brigar, não iam? Não. Já com a aula vocês não fazem isso. Então, ao analisarmos como funciona os mercados, percebemos que o preço de um bem ou serviço exerce papel central nesse movimento. Então, a quantidade ou a demanda de um bem ou serviço aumenta quando o quê? Eu estou com o preço caindo, a tendência é que o povo vá buscar o meu produto. Se eu fizer o inverso, eu subo o meu preço, o que acontece com a procura? Ela cai, não é? Então aqui a gente tem uma proporcionalidade inversa. A relação entre preço e demanda é inversa, ou é inversamente proporcional, né? O jeito certo de falar. Então, quanto maior o preço, menor a demanda. E tem fatores que afetam o desempenho dessa linha? Tem, né? Então, variáveis que podem interferir nessa curva. A riqueza da sociedade, como ela é distribuída, a renda das famílias, fatores climáticos e sazonais. Um exemplo de produto que possa sofrer interferência com o fator climático. Vamos supor que vocês trabalham com um buffet de sopas. Tem período de procura maior? Tem no inverno. No inverno. Ah, não, a gente trabalha com sorvete.
Tem período maior? Também tem. Tem o verão. Aí o preço pode permanecer o mesmo, inalterado. A gente vai ter o fator climático ou o fator sazonal fazendo com que a busca aumente ou diminua. Propaganda também influencia muito, né? Hábito, principalmente envolvendo grupos sociais. Então, tribo do smartphone, por exemplo, do iPhone. Gosto e preferência do consumidor. Esse daqui está vindo muito forte para a gente. Expectativa sobre o futuro. Então, se a gente tem um pressentimento que algo ali na frente vai dar errado, ou a economia vai capengar, a tendência é que a gente pare de consumir e tente poupar, né? Não é essa a tendência? E também facilidade de crédito. Isso aqui, se colocar ainda o fator brasileiro, aí tem um aumento ainda maior, né? Que brasileiro adora um crediário, não pode ver uma propaganda de 10 vezes que ele vai lá e compra, né? O brasileiro tem o terrível hábito do cabelo no bolso, ele compra, né? Para não falar outra coisa. Sou suspeito pra falar disso. Porque, velho, Que eu também gosto. é brasileiro que eu gosto. Funciona muito bem no Brasil, né? Então, quanto mais fácil está o crédito, mesmo que o preço permaneça inalterado, a demanda aumenta. Então, fatores que podem fazer aquela curva se deslocar. E a outra teoria? É a teoria da oferta. Essa, então, sai de cena o consumidor e entra em cena quem? Quem vende, quem produz e vende. Então, a teoria muda o foco. A teoria da oferta passa a ser analisada na perspectiva de quem produz e vende, com a meta sempre de maximização do lucro. Então, nesse cenário, baseado nessa teoria, o vendedor pode se deparar com restrições. Então, a produção de bens e serviços requer a utilização de recursos produtivos. E essa quantidade depende do padrão tecnológico utilizado por ela. Então, o interesse da empresa é sempre o quê? Tentar oferecer a maior quantidade de bens e serviços baseado no que o mercado quer. Se eu conseguir produzir mais, com mais tecnologia, a tendência é que eu consiga diminuir o meu custo. Se eu diminuo o meu custo, a tendência é que eu modifique o meu preço. Eu consiga vender mais barato. E se eu consigo vender mais barato, a tendência é que mais pessoas busquem. E assim eu vou tentando maximizar o meu lucro. Então, a minha oferta vai ser pautado tanto nos meus fatores internos, né, que é a capacidade produtiva, eu vou tentar maximizar essa estrutura. Então, a gente tem que observar que a tecnologia da produção nos diz o que a empresa pode ou não fazer. Então, o padrão tecnológico acaba se tornando um fator restritivo. Então, quanto mais tecnologia, a tendência, mais produto fabricado. E além dos preços dos outros fatores de produção e do próprio preço praticado no mercado. Então, podemos definir a oferta como sendo a quantidade de um bem ou serviço que os produtores desejam produzir e vender em um determinado período de tempo.
Então, a oferta é uma busca, um desejo do vendedor com relação ao mercado que ele pratica, que ele participa. Então, a quantidade ofertada do bem refere-se à quantidade que os vendedores querem e podem vender, de maneira que exista a associação do comportamento dos preços e do nível da quantidade ofertada. Então, essa quantidade aumenta à medida que o preço aumenta e reduz à medida que o preço reduz. Será que é verdade isso? Se o preço do mercado de um determinado produto reduz, eu, como empresa, vou querer produzir ele? Ou não? Lembrando que ali sofre também uma interferência da demanda. Para aumentar o preço, é sinal que tem gente querendo comprar. O pessoal, devido à limitação da oferta, vai poder aumentar o preço. Se está diminuindo é porque não tem gente querendo comprar. Então, se não, o mercado não está bom por um produto, a tendência das empresas é escolher produzir aquilo que mais está sendo atrativo. Será que a gente tem um exemplo disso acontecendo no Brasil hoje? Será que a gente tem? Tenho, acho que os notebooks. Notebook? É que notebook ele tem é muito mais processo de importação do que a produção do período. Mas o pessoal está querendo trazer notebook para o Brasil? Não está? O que vocês acham? O preço do notebook aumentou? Demais. Demais, né? Então começaram a movimentar a importação de notebook? Não. Tentaram, tentaram, mas não conseguiram, porque restrição produtiva aí de países estrangeiros. A gente não está conseguindo trazer muito material de fora. Produtos dessa linha tecnológica estão sendo reduzido a produção por questões estratégicas, né? E acaba não vindo material de fora. Mas vamos lá para o outro ponto, o ponto que eu queria chegar. O agronegócio acontece bem isso aqui no Brasil. Vai ficar um pouco mais fácil de vocês enxergar. O que o produtor brasileiro mais gosta de produzir? Vou até buscar notícias aqui para exemplificar vocês. Soja, talvez? Ah, acertou em cheio no que eu estava pesquisando aqui. Produção de soja no Brasil dispara. Por que será que a produção de soja no Brasil disparou? A maior produtividade desde 1970. O Brasil aumenta em 4,3% em relação à safra passada. Por quê? Rentável, preço é bom,
eu posso exportar. Só que quem escolhe produzir soja, o que que ele faz? Deixa de produzir outra coisa, né? Não deixa? Acho que deixa. Deixa, porque a terra está dedicada à soja, ele vai para outro produto. Ele vai para o produto que tem o preço maior e reduz a produção daquilo que o preço está menor. Bom exemplo disso, feijão. A gente está com a menor área plantada de feijão da história, porque está migrando. Quem faz plantio de feijão está migrando para soja. Isso é um perigo? É, pode gerar um desequilíbrio econômico. Mas a ideia, baseado na teoria da oferta, se vocês tivessem o terreno, pudessem escolher produzir a soja ou o feijão, a soja ou o milho, qual vocês escolheriam, sabendo que a soja está pagando mais? Vocês Soja, obviamente. vão produzir o que está rende mais, né? Pensando no lucro. Então daí começa a ter um conflito, né? Entre teoria da oferta e teoria da demanda. Então aqui a figura, né? Sempre quando maior o preço de um produto, maior a quantidade que as indústrias, empresas ou os produtores vão tentar ofertar desse produto. Então, nesse caso, quantidade e preço, eles são diretamente proporcionais, ao contrário da teoria da demanda, né? Cada um vai pensar da sua maneira. A racionalidade de cada um é que o consumidor quer comprar mais por menos. E o vendedor, ele quer ofertar mais do produto que é mais caro. E isso acaba tendo um conflito. E o que pode deslocar, então, essa curva da oferta? Disponibilidade de insumos para a produção. Então, no caso do notebook hoje, a oferta não subiu tanto por causa disso, né? Até os próprios veículos, não sei se vocês viram que fábricas vêm não consistentemente, mas periodicamente fechando as linhas de produção por falta de insumo. A tecnologia envolvida no processo, expectativa. Que tipo de expectativa? Expectativa econômica, né? Como é que eu vou enxergar o mercado no futuro e sabendo o cenário que eu vou estar envolvido, eu vou conseguir me planejar melhor. E também o número de concorrentes. Quanto mais concorrente, o que acontece com a curva da oferta? Eu vou poder oferecer mais produtos? Eu, o vendedor, não o conjunto? Não, né? Não posso oferecer tanto mais, porque a demanda vai estar diluída em mais vendedores. Então a gente tem o que fatores que podem interferir. E outro conceito que vai bater de frente. Aqui eu esqueci de colocar um gráfico. E o que acontece quando a gente tem a união das teorias? O desenvolvimento do ponto de equilíbrio, né? Aonde a gente encontra a curva da oferta, quantidade que os vendedores querem produzir, e a curva da demanda, onde
ponto exato de cruzamento delas é onde o mercado atingiria o equilíbrio entre o que o consumidor busca consumir durante sua vida, com o orçamento que ele tem disponível, e o que as empresas conseguem oferecer ou que podem oferecer sem que tenha falta de produto, sem que tenha escassez e sem que tenha também o excesso de produto que vai gerar prejuízos para os vendedores, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nesse ponto de equilíbrio. E a escassez, ela acaba sendo um ponto para desequilibrar a curva, sempre afetando tanto no lado do produtor, né, quanto do consumidor. Por quê? Escassez. O que acontece com a quantidade de produto? Vou poder oferecer o máximo possível? Como eu falei ali da escassez de insumo. Não posso, né? Vai refletir no meu preço. Reflete no meu preço. Vai aumentar ou diminuir a disponibilidade? Tem pouco no mercado. Esse pouco vai ser disputado por quem pode comprar? Vai gerar aumento de preço. Por incrível que pareça, essa lógica movimenta análises de compra e venda de ações, tá? Quem gostar dessa área de compra e venda de ação, ela é pautada nessas duas teorias. Sabiam disso? Eu cheguei a falar isso para vocês? Eu não me recordo. Acho que eu não comentei, não. Então, até a ação de uma empresa, ela é pautada nessa teoria. A análise de compra e venda de ações pautadas nessa teoria. Então, também ação, muita ação sobrando no mercado. O que acontece com o preço da ação? Ela vai diminuir. Pouca gente interessada em comprar, tem as quedas. Ah, não, tem mais gente interessada em comprar, tem os aumentos. E essa relação fez com que uma pessoa chamada Down, não sei se vocês conhecem esse sobrenome, James Down, desenvolvesse uma teoria relativa à movimentação de preços de ações. Já ouviram falar nesse senhor James Down? Pelo menos o nome dele? Quer O dizer, nome sim, mas o que ele fez, não. curiosamente, ele dá nome a quem? A principal bolsa de ações do mundo, né? Não é? Que é a bolsa de Nova York, a Dow Jones. Esses dois eram sócios, tá? Curiosamente, eles eram sócios, trabalhavam com essas movimentações de ações. Só que ele criou toda uma teoria para embasar o seu pensamento, para justificar períodos de compra e de baixa. Então, ele, através dos seus estudos, ele demonstrou os comportamentos de ações durante períodos de tempo, baseado na oferta e procura. Na oferta e demanda, desculpa. Isso é bem interessante, bem legal, gente. Outro ponto, a elasticidade, né? O
que se refere à elasticidade? Está mais recente na cabeça de vocês? Elasticidade é o comportamento de resposta de compradores em relação à mudança de preço. Como é que os compradores e também os vendedores se comportam conforme preços sobem e aumentam e a renda da população sobe ou diminui. Então, a gente pode ter a movimentação da oferta e demanda sendo modificada com base na elasticidade de um produto. Não é assim que funciona? Aí a gente precisa entender quem são essas elasticidades. A gente tem duas, né? Quem lembra quais são? Elasticidade de demanda, médio quando a demanda reage na mudança no preço. Então, demanda por um bem é considerada elástica quando? Se a quantidade demandada responder muito à variação de preço. Então, aí a gente diz que a demanda é muito sensível à variação de preço. Então, a gente tem um coeficiente de elasticidade maior. E caso a resposta seja pequena, a gente tem a demanda inelástica. Então, por mais que exista variação de preço, a mudança do consumidor vai ser pouco alterada. Lembram que a gente fez um exercício olhando para dentro de casa? Lembrem, Lembro. lembram algum bem com demanda inelástica que vocês têm dentro da sala aí de vocês? E tem um que vai subir agora, né? Tá todo mundo A ciente. energia. A energia é um bem inelástico, ou com baixíssima elasticidade. Por quê? Vai subir, não vai? O povo vai deixar de consumir energia? Não vai, né? Vai tentar diminuir, porque ninguém quer pagar a conta de luz cara, mas vai consumir. Agora, um produto que tenha demanda com uma elasticidade maior, vocês conseguem pensar? Um produto? Um produto, mas qual? Ah, fala do notebook. O notebook, a parte de informática. Se começar a subir, o pessoal começa a deixar de comprar? Com certeza. Começa. Porque ele não vai ter uma necessidade tão grande na vida da pessoa a ponto dela aceitar o pagamento maior. Então ele deixa para comprar em outros períodos. Então, aqui eu trouxe alguns bens de elasticidade, né? No dia eu lembro que a gente falou bastante da carne bovina. Se fosse a mesma aula, eu ia falar mais ainda, porque eu estou mais indignado com o preço da carne. E os bens de baixa elasticidade. Então, a gente tem remédios, sal, gasolina, ovos, leite, materiais mais utilizados no nosso cotidiano, que a gente acaba consumindo, né? Outro, que também está acontecendo o mesmo movimento, o leite. Quem foi no mercado nesses últimos dias aí deve ter reparado que o leite subiu, acho que uns 60 centavos por litro, né?
Mas o povo deixou de consumir leite? Não deixa, né? Jamais. Pode diminuir, mas não vai deixar. Então, outro ponto que a gente destaca nessa elasticidade, que o aumento de renda do consumidor sempre vai aumentar a demanda por um bem. Então, mantendo o preço constante, podemos avaliar a variação de quantidade demandada em uma dada variação de renda. Então, a sensibilidade da quantidade demandada a uma variação de renda do consumidor, daí a chamada elasticidade renda da demanda. Quanto maior a renda, a tendência é que a gente consiga consumir mais de determinados produtos. Então, se for maior que zero, o bem é normal. Se for menor que zero, o bem é inferior. O que isso quer dizer? Bens normais e inferiores. Bem normal, aquele que a quantidade demandada varia proporcionalmente à renda do consumidor. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso consumir. É o famoso luxo, não é? Que exemplo que eu usei na aula era derivado do leite. É, eu lembro que você falou da margarina e da manteiga. Exatamente isso, velho. Então, um bem normal, manteiga. Ah, eu estou ganhando mais. Pô, eu vou comprar manteiga, de preferência daquelas marcas caras ainda, né? Aquela Presidente, Aviação, que é top de linha. E não, minha grana caiu. Vou acabar pensando no bem inferior, aquele cuja quantidade demandada varia inversamente ao nível de renda. Estou sem grana, mas eu quero alguma coisa para passar no meu pão. Pô, não vai dar para ser manteiga. Vou consumir a margarina. Então, a elasticidade de renda varia muito de bem para bem, e essa variação pode ser expressa algebricamente, mas eu nem vou revisar as expressões algébricas porque eu não vou trabalhar cálculo na prova, tá? Então, além da elasticidade preço-demanda e a elasticidade de renda, a gente tem o cruzamento entre as duas, que é uma medida utilizada para analisar a relação entre diversos produtos. Como é que esses produtos vão se comportar? Então, a gente pode ter entre dois produtos a elasticidade cruzada da demanda, medindo a variação percentual na quantidade da demanda do bem 1 em resposta à variação de preço, percentual de preço, do bem 2. Para isso, a gente precisa entender dois produtos. Então, aquela comparação ali traz o coeficiente de elasticidade cruzada. Então, ele pode ser um resultado positivo ou negativo. Positivo, a gente fala que o bem é substituto de um e de outro. Como assim? Se eu aumentar a variação da quantidade do bem 1 em relação ao aumento do preço do bem 2, a gente tem o quê? Produtos. Será que são complementares ou substitutos? Então, vamos pensar aqui. Eu aumento a quantidade não, o preço do bem normal, da margarina não, da, da manteiga.
Aumento a manteiga. Qual o reflexo na quantidade para produção e venda da margarina? Aumentei o preço do bem normal. O inferior ele vai vender mais, não vai? Aí na elasticidade cruzada a gente fala que o coeficiente é positivo. São produtos substitutos. Então, se eu não tenho poder para comprar um, eu troco por outro. Então, até está aqui, né? Manteiga e margarina. E quando eles são negativos, a gente fala que eles são complementares. Se eu vendo um, aumento o preço de um, aumento a quantidade da venda de um, aumenta o preço do outro. Exemplo. Pegar aqui do computador que a gente estava falando. Se a gente compra computador, o que acontece com o software? Vai aumentar? Vai. A tendência do preço do software é aumentar. Mas eles são complementares. Se um aumenta, o outro também. Então, essa abordagem da elasticidade também pode ser utilizada do lado da oferta, que mede o quanto a quantidade ofertada responde à mudança de preço. Então, a oferta de um bem é chamada elástica se a quantidade ofertada responde sensivelmente à mudança de preço. E quando essa resposta na quantidade ofertada é pequena, dizemos que a demanda é inelástica. Então, o preço está subindo. Está valorizando demais um produto, mas a oferta não muda. O que a gente tem então? Uma demanda inelástica. Ah, que tipo de produto que a gente pode pensar? A própria energia elétrica. Se subir demais a energia elétrica, a gente vai começar a produzir energia adoidado? Não, né? Não. Porque tem um limite, tem um patamar de consumo da população. Então, não faz sentido. Por isso, pode variar o quanto for o preço, a tendência de variação de quantidade é pequena. Uma oferta inelástica. Aí agora, o outro exemplo contrário, a oferta elástica. A soja é uma oferta elástica? O pessoal começa a ver o aumento do preço de venda da soja. O pessoal vai querer produzir soja? Vai, né? Pô, tá valendo mais. Então, os produtores vão querer mudar a produção para produzir mais soja e vender mais. Então, a gente pode afirmar que a elasticidade de preço da oferta depende da flexibilidade dos vendedores para mudar a quantidade do bem que produzem. Né? Então, a soja é o que a gente está vendo como exemplo de bem elástico e a energia como exemplo de bem inelástico. A gente está tendo os dois aumentando, a soja está tendo uma demanda não, uma quantidade de produtores migrando para ela de maneira bem significativa. A energia elétrica não, continua no mesmo patamar de produção. E faltou o tema da última aula, que era o quê? Estruturas de mercado. Vai cair, professor? Vai. Mas esse, como está bem fresquinho, eu acabei nem colocando. Basicamente é um tratamento que a gente faz da composição dos mercados, né?
Mercados dominados por um produtor só não tendem a não ser muito bons para a sociedade. Mercados que têm mais de um produtor começa a ter uma melhoria para a população. O ideal é que exista a chamada concorrência perfeita, onde a gente tenha várias pessoas que possam ofertar o mesmo produto de maneira livre. Mas entre esses dois, a gente tem a figura do que? Entre o monopólio e a concorrência perfeita, a gente tem aqueles grupos que são dominados por poucos, né? Como que é o nome desses grupos? Oligopólio? Os oligopólios. Então vai cair um pouquinho disso também. Claro, não dá para a gente passar tudo em uma noite só, porque a gente ficaria até amanhã cedo falando, né? Mas os assuntos que eu abordei, os que estavam um pouquinho mais antigos, e a estrutura de mercado, são os tópicos que a gente vai cobrar na prova. Então, a única coisa de diferente que tem entre o nosso conteúdo do bimestre e o conteúdo que eu estou pedindo que vem lá do bimestre passado. Só a teoria da escola keynesiana. Vocês devem ter percebido que eu tenho um gostinho por ela, né? Aham. Eu gosto. É porque eu acho que funciona. Então, cada, digamos assim, eu não sou economista, mas os economistas têm essa tendência. Cada economista acaba adotando uma linha de pensamento que ele mais se identifica e segue ela. E eu acabo adotando mais esse pensamento keynesiano, pra, principalmente para a nossa estrutura social, né? A gente não está pronto para ser um mercado de livre concorrência perfeita. Aqui a mão invisível, né, que o Smith prega, não consegue funcionar. O que é a mão invisível mesmo? Vem da teoria clássica e neoclássica, né? Onde o mercado se autorregularia, ele conseguiria manter o equilíbrio econômico e o desenvolvimento econômico através da regulação dos agentes envolvidos, sem a intervenção do Estado. No Brasil, essa mão invisível não daria muito certo, né? A gente ainda é muito dependente do Estado para diversos fatores. Então a gente precisa de uma teoria um pouco mais voltada para o pensamento keynesiano. Por isso que eu gosto. Então, justificando a minha escolha. Porque hoje ela é o que mais se adapta à nossa realidade, realidade brasileira, né? Dúvidas, perguntas, questões? Algo que queiram saber sobre a prova? Algo que queiram saber como que eu vou montar a média de vocês? A média interessante. Então vamos lá. Vocês têm 2 pontos do tal do projeto integrador, né? Esse já vem praticamente pronto para mim. Aí vocês têm a prova multidisciplinar. Isso? Fizeram ela, todo mundo? Ah, eu fiz. Achei horrorosa. É que é Eu horrorosa achei porque que vocês tinha estão. feito. Hã? Não entendi, Pamela. Eu achei que eu tinha feito e não fiz. Não fez? Não fiz. Não enviou, né? Ah, tá. Tem que sempre finalizar lá o envio, né? Pois é. É, mas ela vale um pontinho só, né?
Então, a gente tem 2 pontos do projeto, 1 ponto da prova integradora. Então, 7 pontos vêm, vamos falar assim, de fora da matéria. 1 ponto das questões de frequência. Vocês vêm respondendo ela bonitinho? Eu venho. Professor, e aquele debate vale nota? Qual o debate? Ah, é um debate lá do EAD. Ele vale com. Não, vale nota só pro EAD. Vale pro EAD Ah, tá, também. entendi. Então, as questões de frequência eu vou dar 1 ponto. Como que eu vou fazer? Vou dar 1 ponto para quem respondeu, indiferente se está certo ou errado. Então, até aí já temos 4 pontos. Ah, a gente teve algumas atividades durante o bimestre, né? Sim, não? Teve. Acho umas 3. 3 pontinhos dessas atividades. Completamos 7. Quanto que ficou para a prova? 3? 3. Assim vai ser composta a média do bimestre. Então tá bem diluído as notas. Então fica bem mais fácil para vocês terem as médias de vocês. E a turma de vocês teve no primeiro bimestre pouca gente com nota mais baixa, então eu estou relativamente tranquilo com a turma de vocês. Vocês podem ir para a prova sem muita preocupação. Outro ponto, as questões discursivas. O que, que eu me preocupo de vocês? Ah, é uma resposta perfeita, bonitinha, do jeito que está no livro do autor tal. Não, não é isso que eu busco. O que eu quero é avaliar o que vocês compreenderam. Então, podem escrever da maneira que vem da cabeça de vocês. Ah, mas eu posso pesquisar? Claro, dá para pesquisar, né? Mas escrevam do jeito que vocês compreenderam o assunto. Não precisa, vamos falar assim, fazer floreio, tá? Nada de tentar algo extremamente sofisticado que não é objetivo. Então não precisa ser respostas longas. O interesse ali é medir, avaliar o que vocês compreenderam sobre determinados assuntos. Então, sem preocupação com respostas preciosistas, vamos falar assim. E a múltipla escolha, eu não gosto muito desse tipo de questão, mas eu sei que muitos de vocês gostam, né? É ou não é verdade? Questão de objetiva, múltipla escolha, Ah, depende. Se depende. eu. É, porque eu acho que questão de múltipla escolha só me engana, me confunde mais. Ela tem muito essa tendência de cuidado. Então, sempre que um professor, eu gosto de fazer isso, quando a gente está no presencial, perguntar para os alunos: o que vocês querem? Múltipla escolha ou objetiva? A tendência da maioria é a múltipla escolha, eu quero marcar X. É porque é mais fácil chutar também, né? Tem o benefício de ter exatamente isso, o benefício de poder chutar. Ah, não sei, vou lá, dou uma bica. Apesar de ter algumas técnicas para chute, mas tem um grande problema, né? É mais trabalhosa para fazer, mas se você marcou errado, o professor já não consegue fazer mais nada por vocês. A questão objetiva ela tem uma vantagem nesse ponto. Ela dá mais trabalho? Dá. A pessoa tem que ter um pouco já de conhecimento para poder responder. Vai ter que ter um pouco de conhecimento. Mas permite o professor fazer uma avaliação do que vocês colocaram.
por isso que eu, nesse período online, eu estou mesclando os dois tipos de questões. Beleza? Beleza, então. Então tá, gente. Começa dia 1º, vai até o dia 7, tá? Então, 7 até 11 horas pode fazer. Aí não tem dia específico para fazer a prova. Pode 11 qualquer um horas da manhã ou da noite? da noite. Ah, tá. Na verdade, a reitoria falou para deixar 11 horas da noite. Eu deixei até meia-noite, tá? Não falei nada para ninguém. Mas está até o fim da noite. Tem até o dia 7, fim do dia, para responder. Aí vocês escolhem, vejam como vocês vão se adaptar, né? Qual prova que vocês vão fazer em qual dia. Aí vejam como vai ficar melhor para vocês. Então hoje a gente se despede, né? Provavelmente a gente se encontre novamente. Não sei, a turma de ADM pode ser um pouco mais difícil, mas existe possibilidade da gente se encontrar em outras disciplinas. E contábeis, pessoal de contábeis não tem como fugir da minha aula, não tem como fugir do professor Cesiro, vai ter que me aturar. Não, como é que o Zagallo fala? Vai ter que me engolir. Aturou surta. É, Aturou surta. é, mas é que eu, como eu tenho muito envolvimento com contabilidade, eu acabo pegando mais outras disciplinas de contabilidade, né? Então, esses eu dou garantia que vão me encontrar de volta. Já de administração, geralmente ou eu pego também contabilidade básica ou contabilidade de custos, depende muito como está sendo feita a grade horária pela professora Alessandra. Beleza, gente? Beleza. Então tá, Beleza. então desejo para vocês uma boa prova. Aproveitem esse fim de semana para descansar, pelo menos da minha disciplina, que não tem trabalho nenhum para fazer, e a gente se encontra. Se não nos próximos semestres, pelo menos nos corredores, em breve presencialmente, né? Se Deus quiser. A gente volta a estar junto. Tá bom? Tá bom, então. Então tá, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Professor, Obrigada. Diga, Sueli. será que eu posso falar contigo rapidinho? Depois da aula? Pode? Pode. Deixa eu já tirar a gravação aqui, daí a gente já vai Uhum.